Ai, que coisa boa! Hoje é o dia de falar dos 10 melhores filmes das plataformas de streaming para você fazer aquela lista de ouro e só se divertir com coisa boa e que interessa. Bora lá! Oi de novo, pessoal. Olha só, depois de alguns meses peneirando, jogando muita coisa ruim fora, ficamos com uma lista novamente de 10 bons filmes para você não perder tempo com coisa ruim, né? Se divertir mesmo e ver filme de arte bom. Vamos então para o 10º lugar dessa lista. Eu começo com o 10º lugar com o filme O Bombardeio, da Netflix, que é inspirado numa história de um verdadeiro bombardeio que ocorreu numa escola em Copenhague durante a Segunda Guerra Mundial. O filme tem excelentes curvas dramáticas que vão te surpreendendo aos poucos e um final catártico típico do cinema nórdico, que em geral é um tanto impiedoso e nem sempre a favor do happy ending. O Bombardeio, além de ser um filme bom de ação, coloca no centro crianças que ficam ali à mercê da morte durante a Segunda Guerra Mundial. E o tal silêncio de Deus que Bergman falava muito no filme O Sétimo Selo, que no momento trágico da humanidade como a Segunda Guerra Mundial. Olha, como eu disse, muitos filmes saíram da lista, mas houve um empate no 10º lugar, não dava para subir, mas também não dava para tirar. Eu acho importante a gente colocar comédias leves também, então no 10º lugar tem um filme mais denso e tem um filme leve, você escolhe qual é o seu 10º lugar. Esse filme se chama A Bolha, é um filme de um diretor chamado Judd Apatow, que é muito habilidoso com comédias, aquelas comédias bem leves, até um pouco toscas. We're almost at the nest. That sounds like a baby crying for its mama. That ain't no baby! E é um metafilme. Ele entrou, eu não sou muito fã do estilo do Apatow, mas ele entrou na minha lista porque tá começando a chegar o momento de ter que ter filmes que falam da pandemia da Covid-19. Então a gente vê uma obra que é o momento de filmagem de uma grande produção, parte de uma franquia, só que no momento em que a pandemia tá no seu na sua pior fase. O diretor Judd Apatow, ele fez filmes como Ligeiramente Grávidos, que eu tive a oportunidade de cobrir na época, e O Virgem de 40 Anos, com Steve Carell. Em 9º lugar está um filme da HBO Max chamado Filhas Roubadas, o sequestro de Boko Haram. They told us that they're here to protect us. They are not soldiers, they are Boko Haram. The moment Obama carried that placard, boom! Everyone was talking about the Chibok girls. Muito baseado numa história real do Boko Haram, que é uma organização criminosa que aterroriza mulheres e homens também na África. E esse filme entrou na minha lista de novo para você fazer um passeio por aqueles lugares que talvez você nunca vá na sua vida. É preciso conhecer, sair um pouco da bolha com uma ficção muito bem construída. É um documentário que fala um pouco sobre esses extremistas islâmicos que sequestram e estupram por serem contra a cultura ocidental. Mas antes que vocês pensem, o Filhas Roubadas tem um final feliz, tem um aceno de esperança, de uma luta, não por impor uma cultura ocidental, mas o direito de se viver a cultura ou da forma como se quer. E mostrar como muitas meninas foram resgatadas e estão conseguindo reconstruir a vida. Em 8º lugar está uma ficção científica chamada Moonfall, da Amazon Prime. I've made a shocking discovery.
I need you to get me in touch with NASA immediately. Well, NASA and I aren't really on speaking terms these days. Oh, that'll change when you tell them that the moon is out of orbit. Eu vou começar com os bastidores. É um filme de ficção científica de alto orçamento, entre mais ou menos 130 a 146 milhões de dólares. A cena em que eles mostram a Lua atrás da Terra muito próxima, onde ela vai colidir, foi necessária construir essa para arrecadar os 100 milhões de dólares lá na Europa, no Festival de Cannes. No entanto, o Moonfall é considerado uma das maiores tragédias de bilheteria dos últimos anos em ficção científica. É um filme independente, ainda que o diretor Roland Emmerich seja um diretor já com uma grande bagagem de filmes de ficção científica. Ele fez filmes como Godzilla, o Independence Day e O Dia Depois de Amanhã. Talvez por isso ele tenha conseguido arrecadar, como diretor aí de um filme teoricamente independente, longe dos estúdios, arrecadar essa grana. Mas aí você vai me perguntar, Francesco, por que esse filme acabou sendo péssimo de bilheteria e está na sua lista? Porque primeiro eu não me importo com a questão da bilheteria, meu foco é a qualidade do filme. E ainda que não chegue próximo do Independence Day, há de se lembrar que o Independence Day é de uma outra fase dos anos 90, em que havia uma certa inocência até com Hollywood, uma coisa meio patriótica, de um mundo que não era tão pesado em termos de nova Guerra Fria e de outras guerras e de pandemia como e de extrema direita como é nos dias de hoje. Então, esse filme é um filme para divertir, é um filme de ação e diversão, com bons efeitos especiais, uma premissa absurda da Lua cair na Terra, tudo acontece muito às pressas, como se fosse assim, igual O Dia Depois de Amanhã, que chega a ser uma piada, mas, de novo, a gente sempre precisa, às vezes, de um bom filme para dar imersão, para a gente esquecer um pouquinho do mundo lá fora. Em sétimo lugar está um filme chamado Beleza Oculta, da HBO Max, estrelado pelo hoje cancelado Will Smith, que no filme faz um personagem que perde a filha de 6 anos e não consegue sair de um dos lutos mais profundos que um pai pode viver. Love, time, death. Now these three things connect every single human being on Earth. We long for love, we wish we had more time, and we fear death. A questão é que o filme vai mostrar que o luto, a continuidade do luto profundo do personagem, acaba travando a agência da qual ele é sócio e majoritário, e os outros publicitários, os outros funcionários da agência acabam tendo uma ideia de inventar uma história, fazendo com que ele teoricamente seja visitado por símbolos espirituais que representam futuro, etc. E para ele acreditar que é possível sair dessa depressão. O diretor é o David Frankel, que venceu o Primetime Emmy Awards pelo Band of Brothers e também dirigiu O Diabo Veste Prada. O filme tem 3 indicados ao Oscar, tem 3 vencedores ao Oscar. Além do Will Smith, tem a Kate Winslet e a Helen Mirren. E também indicados como Edward Norton, Naomi Harris e Keira Knightley. Em sexto lugar está um suspense chamado Sequestrando Stella. Não queremos te machucar e nem te matar, mas se precisar eu vou fazer. Entendeu? Esse filme está na minha lista porque eu costumo falar em aulas de roteiro e que quer desenvolver a criatividade do aluno sobre a importância de se mudar o ponto de vista. Quando você muda o ponto de vista, você começa a entender um pouco o outro olhar e isso abre uma dimensão maior e de possibilidades de reações e cuidados no dia a dia. E o Sequestrando Stella, o mérito do filme está em colocar o foco da história não na sequestrada, mas nos sequestradores. Todo o foco. A sequestrada é praticamente uma personagem coadjuvante. O foco mesmo está no porquê e como esses sequestradores levaram essa garota. Bom filme de suspense, um thriller bacana para você assistir no final de semana.
Em quinto lugar está um filme chamado A 200 Metros, e esse título tem a ver com a distância que separa um pai do filho que perdeu a licença para entrar em Israel e aquele muro que separa Israel da Palestina, que também é uma vergonha, é o foco dessa história. كيف راح ابنك على المستشفى هيك بدونك؟ هو عايش مع عمه بال 48. مصطفى تقلب مش مواجهة لانك انت بتعرف كثير منيح انه الحق عليك انت. لما كان عندك فرصة انك تطلع هوية اسرائيلية رفضت وتنحت. Todo o esforço que um pai vai fazer para tentar rever o filho e tentar tirar essa distância física. Uma das coisas bacanas do filme é ver realmente esses 200 metros, ou seja, o pai conversando com o filho na janela, eles conseguem se ver e o muro no meio. É um filme árabe produzido pela Jordânia, que foi o filme indicado pelo país para o Oscar de melhor filme estrangeiro. O filme venceu vários prêmios em festivais israelenses e árabes. Em quarto lugar está um filme baseado também em algo real, chamado O Soldado que Não Existiu, de novo com a Segunda Guerra Mundial no foco. In 5 weeks, 100,000 British forces will strike Sicily's southern shore. Unfortunately, the Nazis know of our intentions. So we're going to play a humiliating trick on Hitler. O filme é estrelado pelo Colin Firth, que foi já vencedor do Oscar. É a história de uma operação real, inspirado na Operação Mincemeat, e que usou o corpo de um soldado, o cadáver de um soldado. Eles usaram aquele cadáver para enganar os nazistas, dando a impressão de que eles iam invadir a Grécia para libertá-la, quando na verdade eles estavam indo para a Sicília. Não se sabe ao certo, os historiadores não sabem, se essa tática dos ingleses de enganar os nazistas realmente ajudou na derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. O fato é que alguns historiadores consideram que os nazistas acabaram perdendo soldados e um tempo considerável, e que de fato contribuiu para começar a virar a chave, o tabuleiro na Segunda Guerra Mundial. Em terceiro lugar está um filme chamado On the Rocks, que está na Apple TV, que aliás tem um dos melhores acervos atuais, e é um filme da diretora Sofia Coppola, que muita gente considera uma diretora independente, mas é evidente pelo sobrenome que não é. É só lembrar que para o seu primeiro filme, As Virgens Suicidas, de 1999, ela arrecadou uns bons milhões de dólares, coisa bem improvável não fosse o sobrenome famoso dela. Bom, filha do Francis Ford Coppola, do Poderoso Chefão, Apocalipse Now, etc. Mas o mérito é que Sofia Coppola, apesar dessa sombra poderosa do pai, ela conseguiu ter um estilo muito autoral e muito particular de cinema. Hi, Dad. Hey, kiddo. Oh my gosh, do you look beautiful. Cliff, how's your mom's hip? Good, thanks. Good. He thinks you're my girlfriend. O filme conta a história de uma jovem mãe que se reúne com seu pai, que é mulherengo, durante uma aventura em Nova York. Curiosamente, uma fotografia do Bill Murray, que de novo está num filme da Coppola, com o Barack Obama jogando mini-golf, é uma foto real. Foi tirada pelo Bill Murray e foi apresentada no The Mark Twain Prize. Esse é o terceiro filme de colaboração da Sofia Coppola com o Bill Murray e está na lista porque, além de ser uma talentosa diretora, é um filme leve, divertido e ao mesmo tempo que tem genuinidade, que tem personalidade. Em segundo lugar está um lindíssimo filme chamado Quando a Vida Acontece. Alguém pequena e magra. Os pés dela tocam o chão por um momento fugaz. Depois ela foge. Os sonhos são assim. Esse filme foi a submissão oficial da Áustria na categoria de melhor filme estrangeiro no 93º Oscar. E é o primeiro filme original da Netflix da Áustria.
O mérito do filme, ele tem a beleza de tocar até mesmo pessoas que não têm a intenção de ter filhos. É a história de um casal que não tem filhos, ela tem dificuldade para engravidar, e isso começa a corroer principalmente a mulher, mas também o homem e a relação entre ambos. No entanto, eles decidem tirar umas férias na Sardenha e eles acabam dividindo a casa, o quarto deles fica próximo de um casal que tem 2 filhos e que considera que eles são sortudos por não terem filhos. Então você vai questionar muito aí aquela questão, aquela coisa tão forte ainda em algumas regiões do mundo, longe de capitais, como aquele padrão de família, mamãe, papai, filhinhos. Da onde vem esse padrão? A pressão social desse padrão e também os custos reais de ter filhos nos dias de hoje. E tem um momento muito catártico da história que você vai gostar. Em primeiro lugar, tá um filme que maravilhoso, me surpreendeu, se chama O Charlatão, que está na Amazon Prime, e que é um filme tcheco que ganhou diversos festivais e é inspirado numa história real. Vy jste zřejmě nepochopil závažnost celé situace. To celé je hloupý omyl. Za omyl by prokuratura nepožadovala trest smrti. Mým úkolem je najít všechny možné polehčující okolnosti. To nedokážu, když o vás nebudu vědět všechno. Já bych se chtěl naučit léčit jako vy. Vím, že mám dar. É a história do Jan Mikolasek, que foi um curandeiro tcheco conhecido e bem-sucedido que diagnosticou e curou pessoas usando a sua intuição e a sua familiaridade com as plantas. Seus remédios e prescrições, embora principalmente à base de plantas, incluíam mudanças no estilo de vida e a dieta alimentar. Ele curou não apenas pessoas pobres nas aldeias, mas também muitas pessoas conhecidas, incluindo o presidente da Tchecoslováquia, Antonín Sabotox. O meu primeiro lugar, além de ter ganho diversos festivais, ele está no meu primeiro lugar porque hoje em dia, com esse mundo em que a gente acha que a ciência impera, mas ao mesmo tempo a religião faz uma frente, ele questiona uma terceira via, que é a questão da sabedoria popular, o valor da sabedoria popular. E você fica com aquela coisa na cabeça ao ver o filme que, será que ele realmente é um charlatão ou ele tinha o dom da cura pelo conhecimento, pela sabedoria popular? Olha, não esquece de me comentar aqui dessa lista qual é o que você mais gostou. E claro, se inscreva, aperte o sininho, porque logo mais tem mais filmes e séries muito bons para você chegando aqui no canal. Tchau, tchau!